Olá, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Espero vocês entrarem. Boa noite. Hoje é terça-feira, 8 horas da noite. E aqui estamos para mais uma live. Hoje eu vou receber um convidado para lá de especial, viu? Tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um trabalho tão ambiental e um trabalho com tanta, assim, com uma rica experiência por vários países. Daqui a pouco ele vai entrar aqui com a gente. Ah, já tá aqui. Tudo bom? Deixa eu já te chamar aqui. Tudo bem? Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Tá entrando? Tá entrando. Aê, tudo bom? Tudo bem, deixa eu só inverter aqui. Aí, pronto, agora deu Ótimo. certo. Obrigada, viu? Por ter aceito o Imagina, que convite. isso. Que honra estar aqui com você. Tenho certeza que a gente vai aprender. Todo mundo está assistindo aí vai aprender muito com você hoje, com o nosso bate-papo aqui. Vai ser muito frutífero, viu? Para muitos advogados, tenho certeza. Obrigado, Juliana, pelo convite. É sempre um prazer Olha, eu já trocar quero começar ideias. nosso bate-papo aqui pedindo a sua apresentação. Acho que nada melhor que você, para você contar um pouco da sua trajetória, que pode ser inspiradora para muita gente por aí. Sou Albuquerque, eu sou advogado aí de formação, fiz faculdade de Direito, apesar de não me considerar um advogado, porque acabei, ao longo da vida profissional, indo para outros caminhos, né? Outros rumos, quase que por um acaso. Eu trabalho como consultor há 30 anos. Comecei trabalhando com cooperação internacional e com ONGs. Escrevi um livro, inclusive, sobre esse período da minha vida. E nos últimos Bom, conta para a gente qual o nome do livro. chama Terceiro Setor, História, e Gestão de Organizações. Fala, Cacau, tudo bem? É que tô dando oi para os amigos, estou aparecendo aí. E trabalhei muito com ONGs em diferentes temas e assuntos. Em algum momento Uhum. acabei focando mais em assuntos ligados ao meio ambiente, né? ao, ao, ao tema de sustentabilidade, sustentabilismo. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, acabei indo mais para a área empresarial, digamos, né? De trabalhar esse tema de sustentabilidade, responsabilidade corporativa, investimento social, o ESG, que é a sigla, digamos, da moda, com empresas, sobretudo empresas multinacionais, né? Começou em ONG e depois foi para. Comecei em ONG, fui para governo e agora, nos últimos anos, muito focado com empresas, e desenvolvendo estratégias aí de sustentabilidade, ESG para as empresas, ou investimento social. Trabalho muito também com projetos que acabam definindo a estratégia de investimento social das empresas e os temas que são considerados mais relevantes para o negócio. Então, digamos que eu já circulei bastante aí em diferentes áreas da sustentabilidade da SG. Fantástico. Quer dizer, você uniu o conhecimento que você já tinha do direito com esse dia a dia
de sustentabilidade, gestão de ONGs, de empresas, gestão de investimentos. Assim, eu me formei em 93 e logo depois de formado fui para a Espanha fazer um curso chama Estudos Internacionais para o Desenvolvimento. Foi uma coisa meio quase que por acaso, né, que eu escolhi esse tema. Fiz um master na Universidade Autônoma de Barcelona e voltei para o Brasil. E aí trabalhei como advogado, com licitação, durante 2, 3 anos. E aí, por um acaso mesmo, aí foi um acaso, eu era voluntário na SS Mata Atlântica e o Beloyanes Monteiro, que é o coordenador de voluntariado, comentou comigo, falou, olha, tem um projeto de cooperação com o Canadá que está começando e eles estão procurando um coordenador executivo, né? E aí, coincidentemente, o tema que eu tinha estudado no Master na Espanha acabou virando a área do meu trabalho durante alguns anos. Então, eu trabalhei com a cooperação italiana, com a cooperação sueca, com Dinamarca, com Canadá, e o principal projeto, que foi o que inclusive me deu a ideia de escrever o livro, foi o projeto com o Canadá, né? E é claro que, como advogado e tendo alguns conhecimentos da área, isso ajuda, né? Eu falo que tem aí uma memória, um resquício, um raciocínio, digamos, lógico, que acaba ajudando. Também tenho noções de alguma coisa da parte da legislação, mas não sou. Hoje em dia, eu jamais respondo a pergunta qual é a sua profissão, eu sou um advogado. Isso eu não faço, porque afinal de contas são 30 anos sem atuar diretamente na área. Eu nunca fui. Aliás, eu fiz direito para querer fazer diplomacia, esse era o objetivo, né? Fazer o Rio Branco. E aí a vida tomou outros rumos e acabei indo para outros caminhos, né? Fiz o doutorado na área de sustentabilidade, a minha tese de doutorado é uma análise do movimento socioambientalista no Brasil, com umas conferências de meio ambiente das Nações Unidas, dei aula de sustentabilidade e governança global para o curso de Relações Internacionais, na graduação, coordenei alguns projetos aí de TCC e para alunos de economia e relações internacionais. Então, gradativamente eu fui caminhando para esse tema até chegar na atuação de consultoria para empresas. Que fantástico. Quer dizer, você é a prova viva de que olha como caminho quase de um advogado ambientalista, né? Você vê que você fala, estou longe, né? Não estou estudando, nem sei passo pelo direito, mas você é um exímio defensor dessa sustentabilidade. Você acho que nunca deixou de ser esse advogado. Isso faz parte. Eu não tenho uma carreira legal, né? Ou seja, mas eu acho que é um conhecimento, uma área de conhecimento que ajuda muito, né? E eu acho que esse tema da sustentabilidade, hoje mesmo eu fiz um post num grupo de Facebook de nômades, né? E perguntando um pouco sobre essa área de ESG, se as pessoas tinham experiência de trabalhar como nômades, porque nômade é uma coisa e nômade digital é outra, apesar das pessoas acharem que é a mesma coisa. Mas de terem aí, digamos, trabalhos remotos, 100% remotos, trabalhando na área de sustentabilidade ESG. E aí vieram muitas perguntas de como se formar, né? Como se capacitar para isso. E eu falei, olha, hoje em dia tem bastante cursos ou bastantes, enfim, conteúdos aí, cursos já oficializados nessa área. Mas eu acho que o tema da sustentabilidade, acho não, pela minha experiência, o tema da sustentabilidade ele é transversal. Então eu virei meio que sei lá, um gestor de projetos, um pouco de advogado, um pouco de mediador de conflito. Eu acabei me
me tornando uma pessoa com diferentes, digamos, habilidades, mas muito mais por conta da minha história ou do meu caminho profissional, né? Eu acho que isso é interessante. A área da sustentabilidade me abriu oportunidades que eu nem estava planejando e nem imaginava. Eu fui bolsista de um programa que existiu durante 20 anos, ou 10 anos, na verdade, não, 20 anos. A partir de 1992, a Fundação Rockefeller criou um programa chamado Lideranças para o Desenvolvimento Sustentável, que durou até a minha turma, coincidentemente, né? E que a ideia era juntar pessoas do mundo inteiro, e isso é interessante, de diferentes áreas, de diferentes profissões e de diferentes países, que pudessem discutir juntos o tema do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. Eram, na minha turma, 300 e poucas pessoas de 195 países, né? E aí eu tive a oportunidade de viajar para lugares que eu jamais sonhei, né? Então, fui para o Paquistão, fui para a Índia, fui para a Nigéria, fui para o México e aqui também no Brasil a gente se reunia. Mas é interessante você ver, porque você tinha jornalistas, você tinha advogados, você tinha professores, você tinha políticos ou pessoas em cargos públicos, mas o grande guarda-chuva dessa história era o tema de sustentabilidade, ou ESG, que a gente fala hoje em dia. Então, isso é... A transversalidade é como a gente resolve um problema de resíduos. Quem sabe resolver um problema de resíduos no Brasil, sabe resolver um problema de resíduos, sei lá, em Israel, Canadá. Eu acho que a viver... Temas, com essas soluções, ainda que sejam algumas, né, peculiaridades locais. Então, a minha experiência, o que eu acho que é importante é a gente entender o contexto local, né? O que a gente está trabalhando. Parece óbvio eu falar isso, mas não é. Estou falando desde o ponto de vista mesmo interno do Brasil, porque, por exemplo, a questão de resíduos em São Paulo, só para pegar o teu exemplo, é uma coisa, a questão de resíduos em Manaus é uma outra história, né? Você entendendo isso, você tem capacidade de juntar as pessoas certas para buscar soluções. Eu digo que a legislação brasileira, você sabe isso melhor do que eu, é uma excelente legislação, do ponto de vista teórico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de princípios, inclusive do ponto de vista do que é discutido mundialmente ou globalmente nas áreas ambientais, no compliance, em outras áreas que são importantes. Resíduos também é uma coisa que é bem discutida, gestão de recursos hídricos. A gente tem uma série de exemplos aí de temas e de leis que são muito bem construídas, mas que não são aplicadas e que, para serem melhor aplicadas, elas vão demandar, e aí é o papel de talvez que seja a minha vantagem, né, de uma pessoa que... Nos projetos eu acostumei a trabalhar com diferentes atores, então eu trabalhava com advogado, com governo, com ONGs, com sociedade civil, e você jogar esses atores, esses diferentes atores, numa situação específica ou na busca de uma solução, para mim é o melhor caminho, né? Não é o caminho mais curto, não necessariamente o mais fácil, porque tem que criar consenso, mas talvez o mais duradouro dessa história, né? E aí também um pouco o lado do advogado, do mediador, no sentido de olhar os conflitos e tentar equacionar isso. Eu falo que a melhor solução, o consenso, não é onde todo mundo ganha, é onde todo mundo fica satisfeito com o que perdeu. Isso é uma definição de consenso. Então, assim, eu estou tranquilo com as concessões ou com as perdas que eu tive que ter, e aí eu consigo atuar, né? Eu acho que eu também... Bom, estou falando aqui, mas enfim, me interrompam, façam perguntas, quem estiver aí participando.
Eu acho que a temática do SG é uma temática que está ganhando força, importância. A vantagem de ter 30 anos de experiência é que eu já vi várias dessas ondas, né? Outro dia eu estava brincando com um amigo meu que faz análise de tendência, inovação, que eu falei, gente, sustentabilidade é tendência desde 1992. Então, desde que a gente vem, desde os anos 90, todo mundo fala, é tendência, é futuro, etc. E é uma coisa que é um desafio, né? Eu continuo, quando as pessoas me perguntam o que eu faço, sempre tem uma reação eu falo que é uma cara de protetor de tela, né? Porque as pessoas, quando falam assim, eu trabalho com sustentabilidade, o SG, o termo que você use, fica com aquela cara que ou acham que eu sou ambientalista, ou eu acho que eu sou agrônomo, ou eu acho que eu abraço árvore, mas porque o advogado a gente tem uma imagem, né, concebida aí. Então tem esse desafio. Mas está ganhando muita força, muito espaço, e eu acho que é muito significativo isso, né? A gente vê hoje muitas empresas, muitas organizações querendo tratar desse tema. O tema, Juliano, de verdade, assim, me interrompe, mas acho que tem coisas importantes para falar, assim, como um profissional da área, né? De que é um tema importante, que tem os seus desafios. Então, a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, muita discussão sobre o que é como vão organizar esse padrão do ESG, porque as empresas as organizações, não vou colocar empresas, porque tem organizações de diferentes naturezas, estão avaliando a sua performance, ou demonstrando a sua performance no ESG, e que parâmetros vão ser usados em relação a isso. O meu som está bom para vocês, porque eu estou ouvindo... Tá. Às vezes eu estou ouvindo chiado, então não sei se eu... Métricas agora. Então, assim, a gente vê uma tendência na Europa e nos Estados Unidos de uma regularização ou de uma regulamentação do tema de ESG, do ponto de vista de criar mínimos parâmetros para que as empresas consigam monitorar, demonstrar de fato as iniciativas que estão sendo colocadas, as organizações, porque tem governo envolvido, tem sociedade civil, justamente para não esvaziar, para não acontecer o que aconteceu com outros temas ou com outras, seja a sustentabilidade, a responsabilidade corporativa, o investimento social, e virar uma questão do que agora estão chamando, para usar essa nomenclatura mais moderna, o ESG watching, né? Que é uma coisa de você só falar e não efetivamente atuar em relação a isso, né? Então, e claro, sempre... Sim. Oi? Da pergunta que eu te fiz, no seu dia a dia, você verifica que quem sabe trabalhar no Brasil sabe trabalhar, ou consegue trabalhar no Canadá, no México, enfim, país. Sim, consegue. Eu, por exemplo, sou um brasileiro, eu já tive projetos no México, já tive projetos no Chile, já fiz parcerias com projetos nos Estados Unidos. O meu foco de atuação maior foi na América Latina, pelo fato de eu conhecer o contexto latino-americano, de eu ser fluente em português e em espanhol, porque isso ajuda também. Mas, por exemplo, quando eu fui para a Nigéria, quando eu fui para o Paquistão, quando eu fui para a Índia, não eram realidades que eu conhecia, né? Mas o primeiro exercício para mim é você entender o contexto e pesquisar o contexto e usar das pessoas, usar no bom sentido, ou seja, dividir com as pessoas e buscar informações com as pessoas sobre o contexto local. Por isso, tem uma abordagem que eu já usei em alguns projetos, que é juntar, a gente chama de painel de stakeholders, mas basicamente é uma reunião de atores, onde a gente pega diferentes pessoas de diferentes especialidades e tenta, num curto espaço de tempo, ter a melhor visão possível
de um contexto de uma determinada região. Então, isso, de uma maneira, me dá subsídios para que determinadas coisas sejam solucionadas no projeto. Da mesma maneira que investimento social, por exemplo, que é a parte S do ESG, né? É muito do trabalho que eu faço, e acho que a parte que eu mais gosto é justamente passar um período numa determinada região para definir a estratégia de investimento da organização, das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Eu vou para a comunidade, eu estou usando um termo aí, um lato sensu, e começo a conversar com diferentes atores e circular e buscar informação para mapear quais são os temas que são considerados relevantes para aquela realidade, para aquele contexto. Não na minha perspectiva, não na minha visão, não na minha realidade, mas na realidade local. Porque, de fato, são eles que vão implantar, são eles que vão gerenciar. Então, alguns anos atrás, eu passei 3 semanas, 4 semanas no Atacama, ajudando uma empresa mineradora. Então, veja, uma empresa mineradora canadense operando no Chile contrata um brasileiro para fazer esse trabalho lá. Então, mapear esse contexto é um caminho que ajuda a solucionar esse tipo de situação que você está mencionando. Sim, não, e eu falo isso porque eu incentivo muitos advogados a terem esse olhar para a área ambiental, né? Porque é uma carreira, é um trabalho que você vai para o mundo, né? Ao contrário do jeito tradicional, sei lá, de previdenciário, você vai ser um trabalhador aqui, você vai entender aqui, vai ficar só no Brasil, território, né, nacional aqui. Na área ambiental, não. Você pode ter esse trânsito entre os países, um pouco parecido, né, com o que você acabou de falar, e até mesmo em parceria com consultores do seu perfil. Né? Os advogados têm, hoje em dia é mais comum do que era na minha época, né? Você tem escritórios que têm parcerias com escritórios locais, que acabam ajudando no processo. Você sabe disso, que você tem o caminho contrário aí de Portugal, enfim, só para pegar o teu exemplo, mas para que haja um entendimento mais rápido do ponto de vista técnico, de legislação, etc. Mas eu acho que a formação lógica do advogado, o raciocínio, se eu posso usar um termo mais genérico, ajuda muito nesse tipo de trabalho de gestão de uma determinada situação. Não precisa ser um projeto, como é no meu caso, de um consultor que resolveu trabalhar a questão socioambiental, né, e de sustentabilidade. Mas imaginar que um advogado tenha que entender determinadas situações ou conflitos, acho que uma perspectiva de junção de experiências e abertura evita a gente cair no juridiquês, né, na resposta apenas legal, ou numa linguagem que é muito hermética, muito fechada. Eu já peguei situações de empresas que tiveram, não digo impactos grandes, mas são pequenas coisas que acontecem, por exemplo, na operação de uma empresa. Então, vamos lá, uma empresa de madeira, que tem circulação de caminhões, que acaba circulando num bairro, numa cidade. Estou pegando um exemplo muito pequeno para que fique claro isso. Né? E a comunidade começa a reclamar, ou que eu peguei uma vez em Minas uma empresa que expelia não era fumaça, porque na verdade era um vapor, mas as pessoas viam a chaminé e viam alguma coisa saindo da chaminé. Então, para uma pessoa leiga, aquilo era fumaça. E aí achavam que tinha alguma poluição, e aí isso começou a criar ruído na cidade. E num primeiro momento a empresa chamou o departamento jurídico, que usou uma linguagem muito hermética, né? Quase assim, não, porque segundo o código tal, o CETES, estamos segundo o padrão. Gente, para a dona Maria, para o seu João, para o seu José, que mora no bairro, isso não significa absolutamente nada, né? Então, o trabalho foi, bom, vem aqui departamento jurídico, vamos sentar e vamos traduzir isso de uma maneira
que seja compreensível, entendida pelas pessoas, pelos atores externos, e que a empresa também tenha segurança do ponto de vista jurídico, legal, de relações institucionais, de questões governamentais e políticas que envolvem qualquer organização. Assim como também, já que a gente está falando de direitos, então tem experiências, quando eu trabalhava com ONG, eu falava, gente, precisa de um suporte jurídico, precisa de um advogado para estruturar a organização, para poder ter cuidados, para poder, inclusive, receber voluntários. Eu estava há um ano atrás trabalhando com uma empresa que queria fazer programa de voluntariado e não sabia sequer da existência da lei de voluntários, de fazer termo de adesão, de fazer... Então, assim, existem campos na área do direito e oportunidades de trabalho, desde de uma organização não governamental a um determinado projeto, que são relevantes. E mesmo quando a empresa tem um departamento jurídico, no caso de grandes empresas, tem situações que precisam de espaço, né? Porque um departamento jurídico corporativo não sabe, por exemplo, sobre a lei de resíduos, né? Do Plano Nacional de Resíduos, ou então existe um espaço desde o ponto de vista técnico até de um profissional que eventualmente tem uma trajetória parecida com a minha, que saiu do campo do direito, que eu trabalhei quando era estagiário, eu trabalhei praticamente a faculdade toda com direito penal, fazia tribunal, aluno de penal, modéstia à parte, gostava da área e fui para uma área completamente diferente. Então, para os advogados que estiverem ouvindo aí, acho que esse caminho do direito me permitiu fazer especialização e fazer o doutorado. Eu não fiz mestrado, eu fiz o doutorado direto, em áreas diferentes, mas sem grandes crises ou dores em relação a isso. Então, quer dizer, a sua experiência mostra como é possível, de fato, o jurídico para existir, e se existir esse advogado ambientalista, porque o advogado corporativista do dia a dia da empresa, ele não está preparado para isso, não está preparado para essas questões, e como você não está preparado para resolver as questões sem juízo. Isso que acho que você demonstra, né? Quando você vai lá ouvir as pessoas, os moradores, vai resolver a questão, imagina quando o barulho dos caminhões, a possível poluição ali, a atmosfera. Você vai substituir. Quero juiz atualmente. Tem níveis de conflito que eles não precisam ser judicializados, né? Tem nível não só de conflitos, de relações, que antes, né, de manter essa relação, de alimentar essa relação, que são extremamente importantes, né? Nessas áreas, na área de ESG, eu sei que isso é bem... Para pegar os 3 pilares, enfim, a área ambiental é muito bem estruturada no Brasil, é muito bem regulamentada, a gente tem em todas as esferas, aí, municipal, estadual e federal, legislações, regulamentações, estudos de impacto, enfim, isso é muito, muito bem estruturado, que é uma área gigante para trabalhar, né? Em todos os aspectos, como um advogado. Eu estou falando, o Greenpeace, as ONGs internacionais, as pequenas organizações também precisam disso. A parte de governança, na minha modesta opinião, cresceu muito a partir do crescimento e da estruturação do compliance, né? Eu vou usar um termo, enfim, que é usado mais em empresas grandes e tal, mas de alguma maneira que tenham pessoas responsáveis aí por processos de governança, de transparência, anticorrupção, que foi o lado positivo, digamos, do processo desencadeado pelo que se conheceu como Operação Lava Jato, mas que o Ministério Público entrou com
mecanismos anticorrupção, e isso mudou a cultura das organizações, tanto das empresas quanto da sociedade civil, né? E a parte social traz temas extremamente importantes, né? De corresponsabilidade, uma tendência que a gente vê. Vou dar um exemplo concreto para não ficar tão abstrato aí, né? Eu vejo muito uma preocupação com a cadeia de fornecedores, com a cadeia produtiva das empresas, né? A gente tem um processo de terceirização, de contratação, que isso dilui, em certa medida, essa responsabilidade, né? Mas, por exemplo, a gente teve casos aí recentes de denúncias de trabalho análogos a escravo em empresas bem estruturadas, antigas, e que tinham contratado fornecedores por um longo período. Então, eu vou pegar, por exemplo, o exemplo das vinícolas no Sul, né? E eu estou falando o nome porque isso é público, né? E então você tinha lá um contratado durante 12 anos, onde a empresa tinha um contrato assinado com todas as responsabilidades, com todos os meios, etc. Mas se ela não foi lá dar apoio para o fornecedor, se ela não foi lá... as pessoas gostam de usar a palavra fiscalizar, mas eu acho que é mais do que isso, né? Você pode ajudar, pode etc. Se ela tivesse ido, ela teria percebido que isso estava acontecendo, né? Então, o fato de você ter só um instrumento legal não é a garantia. Qualquer pessoa sabe disso. As palavras o vento leva, o papel segura as palavras, mas ele por si só não traz efeito. Então, existe uma necessidade de uma construção de cultura. E aí, para voltar no tema de um advogado que tenha a formação, a habilidade de aprimorar, de ajudar a ter meios de que essa cultura se espalhe pela organização, ele vai sair ganhando. A simples habilidade de traduzir o juridiquês para uma linguagem comum já é um grande ganho, né? Porque é uma coisa que muitas vezes a gente vê uma certa dificuldade aí no campo jurídico, né, de atuação. Eu não sei se estou falando demais, eu não estou deixando você perguntar e direcionar a conversa. Viu? Estou adorando os exemplos aqui, porque é um sujeito muito importante, tão rico, sabe? Para os advogados que querem entrar nessa área, que estão entrando, estão começando a estudar por enquanto, saber, olha, você que eu inicio lá um caminho, né, para eu trabalhar no Brasil, para eu trabalhar fora do Brasil. Existe um caminho, é importante de eu estar dentro de uma instituição, de uma empresa, uma grande empresa, uma pequena empresa, para ali traduzir, o simples fato de eu saber traduzir, conversar, né, ter essa habilidade de se comunicar, levar a lei para os trabalhadores, para os vizinhos, para todo mundo ali envolvido, direto e diretamente naquela organização. Isso já é um ganho, assim, fantástico, né? Quantos conflitos vão ser evitados por isso? Como você falou, existe um estado de conflitos que não precisam ser judicializados, eles conseguem ser resolvidos por quem é um mediador, por quem é um advogado, né, alguém que fez direito como você, e até que consegue ter essa habilidade do consenso, de formar um consenso, de comunicar. E isso é fantástico. E você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo. Eu acho que, se eu pudesse dar uma sugestão para os estudantes, é que eles, de alguma maneira, no seu caminho aí de aprendizado, no seu caminho profissional, eles desenvolvam outras habilidades que não só o conhecimento técnico do direito, mas que ajudem, de alguma maneira, a fazer com que ele se torne um profissional hábil, que possa ser o suporte de outras áreas, a intermediação de outras áreas, porque mesmo, vamos pegar a situação mais tradicional, né? Um escritório que dê um apoio para uma empresa, um departamento jurídico de uma empresa, que tem que falar com o RH, que tem que falar com o financeiro, que tem que falar, às vezes, com outras áreas que não estão acostumadas ou não têm conhecimento jurídico, ele precisa fazer com que essas pessoas entendam o que está acontecendo, né? Então, assim,
essa habilidade de comunicação, de interlocução, de entender o contexto. Acho importante... É como fazer estágio na área da faculdade. Acho que se você não passa por diferentes experiências, desde por esfregar a gravata para os homens, eu não quero dizer que você está aqui no balcão, ir para o fórum e depois trabalhar em empresa e você não sentir um pouco essa realidade, você não percebe, porque a gente não entende o que não vive, o que não experiencia, né? Eu também acho importante destacar aqui que existem mais caminhos do que o caminho do escritório de advocacia ou da grande empresa, que talvez seja o grande sonho das pessoas, ou talvez o que esteja no horizonte. Então, a gente tem espaço para organizações não governamentais aqui no Brasil, organizações não governamentais estrangeiras, tem projetos que precisam dessa habilidade. Eu estou falando de projetos de cooperação, então, assim, eu uso a minha própria experiência como caso, né, como contador de história, mas... Isso, falar, tem trabalho para ambientalista, ambientalista, e vai se casar. Então, e eu fui encontrando aí caminhos, né? Mas mesmo que para quem quer ficar de fato na área jurídica, que não foi o meu caso, né, existem outras opções e outros caminhos que vão abrir portas. Eu tenho um conhecido, por exemplo, que é advogado, se especializou na área de direitos humanos, foi morar um tempo no Acre, trabalhando com o Instituto Socioambiental, que é uma das maiores organizações indianistas do mundo, não é só do Brasil, né? E está a caminho de trabalhar numa organização internacional de direitos humanos e se especializando nesse campo, né? Então, tem outros... Oi, desculpa, cortou a tua voz. Está se especializando, então ele fez direito, foi trabalhar no ISA, e lá ele adquiriu habilidades do dia a dia dele que o levou a trabalhar em outra organização internacional também. Outra organização internacional também na área de direitos humanos, tem temas de direitos humanos, e quando a gente fala em direitos humanos, as pessoas têm ainda uma visão, digamos, mais antiga, de uma certa maneira, dos direitos humanos, com a questão do trabalho infantil, etc. Mas, por exemplo, a gente tem temas hoje de uso responsável de dados, por causa da tecnologia, a questão de uso de informação. Então, aliás, uma das tendências que a gente vê fora do Brasil e aqui também, existe uma ferramenta no ESG, ou um campo do ESG, que em inglês eles chamam de avaliação de direito, Human Rights Assessment. Eu não gosto de usar os termos em inglês, mas é usar os parâmetros dos direitos humanos, do que é definido como direitos humanos pelas Nações Unidas, pela União Europeia e por outras agências, transformar isso em indicadores, e aí a empresa e a organização começam a monitorar esses temas a partir desses indicadores, que na verdade estão atrelados a legislações, né? Objetivos do desenvolvimento sustentável. Existem metas e definições legais para o cumprimento desses objetivos pelos diferentes países. Tem um campo gigante nisso. Durante um período da minha vida, fui participar de conferências como bolsista em redes internacionais de governança internacional, né? Então, eu fui, por exemplo, para uma organização na Áustria, né? Que reuniu pessoas do mundo inteiro para discutir a questão de estratégias de pobreza. Eu não sou especialista em pobreza, não é essa a minha especialidade.
mas que eu vinha de uma experiência de cooperação internacional com uma atuação com organizações não governamentais em projetos implantados em países chamados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, dos países latino-americanos, e isso me levou a entrar em contato e participar dessas redes. Então, o campo é bem... A temática se toca, a temática dos direitos humanos, por exemplo, a temática ambiental é muito ampla. Então, a gente vai falar de fome, a gente vai falar de pobreza, a gente vai falar da poluição da atmosfera, a gente vai falar da habitação, todos esses temas, questões indígenas, eles se tocam, eles fazem um grande guarda-chuva, né? A gente tem conceitos como refugiados ambientais, que hoje em dia fazem parte do campo do direito. Você tem conceitos hoje que estão ganhando força de racismo climático, que eu particularmente, enfim, não acho o melhor, mas é basicamente dizer que o impacto sobre populações economicamente, socialmente vulneráveis, estava procurando a melhor palavra, vai ser diferente de uma outra população não vulnerável ou eventualmente com um poder aquisitivo melhor. Então, como é que a gente vai trabalhar isso conceitualmente? Como é que a gente trabalha isso legalmente? Como é que a gente trabalha isso estruturando programas e políticas públicas? Então, também tem esse lado de trabalhar com o governo, com políticas públicas, com a administração pública. O campo é vasto, né, nessa área de atuação. É muito grande. É um campo que você trabalha sem juiz, é um campo que você tem essa habilidade, você vai para o mundo, quem resolve o problema aqui ambiental, tem condições de resolver o problema ambiental em outros lugares do mundo, e tem essa parceria com consultores, como é o seu caso, com outros profissionais, né, do seu perfil, que podem trabalhar em conjunto, ou de alguma maneira que vão estar junto nos projetos. Quer dizer, é uma área muito rica, né? Rica no tema, rica nos seus colaboradores, nas pessoas que fazem isso. É como se fosse um representante da ONU. A gente tem pequenas ONUs em vários lugares para resolver essas questões ambientais, socioambientais. As questões que se eu tivesse que resumir, eu acho que a habilidade de trabalhar em grupo com diferentes formações e diferentes pessoas, para mim, é uma questão chave para o futuro, né? E o outro aspecto também é juntar um pouco, eu sei que essa palavra está gasta pra caramba, mas a tecnologia e a inovação tecnológica, mas a inovação de uma maneira geral, também é uma área que começa a tangenciar. Então, como é que a gente vai solucionar essas questões usando tecnologia? E isso requer essa habilidade do advogado e de outras áreas. O trabalho coletivo, o trabalho em conjunto faz todo sentido. Faz todo sentido de resolução de problemas, de mapeamento. Fernanda, não sei se está aqui, a Fernanda que acabou de entrar aqui é uma amiga minha, que é chefe de cozinha, chefe de cozinha é ridículo, estou reduzindo, ela vai me bater, mas basicamente é uma conhecedora do mundo da gastronomia e do campo da gastronomia, desenvolveu projetos. Tem um projeto que ela desenvolveu que é ótimo, que chama Paisagens Gastronômicas. Eu vou te dar um exemplo completamente diferente, né? Mas de como juntar pessoas, ela no caso tem essa especialidade, mapear uma determinada região, falar sobre, por exemplo, os pequenos produtores, o que acontece numa determinada região, juntar um fotógrafo, um escritor, fazer um projeto, conversar com essas pessoas da comunidade. Então, eu estou pegando essa habilidade dessa articulação é fundamental. É fundamental. Eu não vejo, para mim não faz sentido, talvez seja uma característica pessoal minha, eu acho mais divertido, mais gratificante trabalhar em grupo. E muito do que eu aprendi como um consultor, ou do que talvez tenha me feito ser conhecido ou identificado como um, aspas, especialista em sustentabilidade, veio da troca desses profissionais e da conversa com esses profissionais. Então, hoje, por exemplo, se eu trabalho com uma empresa que é do setor de mineração, ou do petróleo, ou do agro, e eu conheço o negócio da empresa, e a cadeia e a lógica
é por conta dessa troca, né? Que é tirar um pouco a coisa da caixinha e entrar no entendimento do que é a operação, do que é o negócio, porque especificamente no caso das empresas, quanto mais você conhece o negócio, mais você tem convencimento. Eu falo que o meu grande desafio, ou talvez o meu karma, nos últimos 30 anos, é traduzir e legendar a sustentabilidade para a área de negócio e para as áreas específicas. Se a área jurídica não entender o que a sustentabilidade tem a ver com ela não vai comprar a ideia, ou ESG. Se o RH não entender isso, ele não vai comprar a ideia. E para isso você precisa entender e ser capaz de traduzir isso, né? Não é a lei só que vai te ajudar, não é o jurídico só que vai te ajudar. Quer dizer, você demonstra que a arte do convencimento continua, as empresas precisam desse profissional, e aí são vários tipos de empresa, e você vê que isso é o futuro, e tem dinheiro na mesa, a gente está falando de negócios, está falando, as empresas te procuram, te contratam para você ser esse comunicador, traduzir esse juridiquês, levar essa informação, trabalhar sem juiz, trabalhar em vários lugares do mundo. Existe dinheiro para isso? As empresas estão precisando Existe, a gente tem ciclos, né? Assim, os negócios do futuro, de alguma maneira, vão ter que lidar com isso, né? Então, existe uma possibilidade de investimento por parte... Deixa eu dividir isso aí. Primeiro tem a questão do poder público, do governo nas suas esferas, que tem iniciativas, que tem fundos e recursos, seja por lei de incentivo, outros mecanismos, etc., mas tem orçamento para poder investir nisso e faz isso em maior ou menor grau, dependendo do contexto, isso é uma coisa. Do outro lado, vou colocar sociedade civil de uma maneira geral, então a gente tem fundos de investimento, fundações e recursos nacionais e internacionais que querem promover iniciativas de ESG, projetos em relação a isso, inclusive financiar negócios que tenham essa lógica, né, de respeito ao ESG, a sustentabilidade, algum termo que for usado, que inclusive é uma condição de muitos fundos internacionais que têm bilhões de dólares disponíveis para poder investir nisso. E o lado, digamos, privado mais tradicional, que também tem esses investimentos e esses recursos, óbvio, para se falar, se há setores que passam por determinadas crises econômicas ou por baixas, o dinheiro também reduz, né? Eu dei aula no Senac durante um bom tempo sobre estratégias de engajamento, de relacionamento com atores, que é um lado forte do meu trabalho. E eu brincava muito que essa frase, que é muito comum, a sustentabilidade faz parte do nosso DNA, né? Eu falo, não basta uma crise que esse DNA vai sofrer mutações. Então, concretamente, a resposta é sim, tem recursos, eles podem oscilar, e isso também é uma coisa para quem quer trabalhar como consultor, ou mesmo que seja um consultor jurídico, né? Tem que entender que nessa vida a gente, infelizmente, não tem um salário, né? A gente gerencia esse momento de ciclos e fases que acontecem, mas acho que é um processo de expansão. Eu estou há 30 anos no mercado, já passei fases bastante difíceis como profissional, outras mais tranquilas, mas estou aqui, né? Todas. Então, acabei, acho que também um profissional liberal, mesmo um advogado que tem o seu escritório, sabe o que é passar por esses momentos, né? Então, nesse sentido, acho que tem um caminho, né? Não é um problema, é só uma questão de gestão mesmo. Bom saber, importante saber isso, né? Você
São 30 anos trabalhando com área de sustentabilidade, mostrando que, olha, a real, né, são altos e baixos, envolvido, olhando para a questão financeira, mas cada vez mais o horizonte que se aproxima aí é fundos de investimentos bilionários com esse dinheiro que vai para a mão do consultor, que vai, em algum momento, vai para a mão do advogado ambientalista, vai para a mão de todo mundo que está trabalhando nesse projeto, nessa nova empresa, nessa ONG, enfim. Você tem fundos para negócios, para startups, para empresas de tecnologia. Você tem formato, a gente está falando de negócios aí, que é muito mais avançado do que os formatos e as configurações tradicionais, né? Então, você tem incubadoras de aceleração, você tem uma série de movimentos acontecendo que vão precisar de profissionais que entendam disso, né? E consigam amarrar essas questões do ponto de vista legal, jurídico, do ponto de vista de comunicação, de articulação do que eu estou falando, porque eu não consigo nem imaginar, e não é um desenho tão de ficção científica, você imagina um fundo de criptomoeda investindo dinheiro num projeto de ESG para uma startup no Brasil, por exemplo, né? O que significa lidar com esse dinheiro? O que significa amarrar essas pontas? Então, só estou dando um exemplo um pouco diferente para que as pessoas entendam que tem esse caminho, né? Então, e valeu a pena fazer essa carreira aí? Sem incentivou tanto. Todo mundo está ouvindo aqui, todo mundo vai querer entrar. Seja porque dá para trabalhar todo mundo queira, não, você falou. Eu trabalho há 30 anos com isso. Eu fiz direito, eu fui para dar sustentabilidade. Eu trabalhei com vários países. Eu aprendi a ser um comunicador que vai traduzindo e juntando, conversando com todo mundo, e mediando e trabalhando sem juiz. E por tudo isso, vale a pena? Tem futuro? Você continua nessa área? Continuo nessa área, eu estou com 53 anos, eu enfim, digamos que eu estou no meu ciclo aí tem mais 10, 12 anos, enfim, para a aposentadoria, né? Eu gosto do que eu faço, eu acho que é uma coisa que me deu muito prazer. Eu sou um cara feliz com a minha vida profissional, apesar de todos os desafios. Tem hora que eu falo, ai meu Deus do céu, não aguento mais, eu vou ter que falar sobre isso, mas tudo bem, faz parte, são momentos, isso passa, mas eu sou feliz. Eu acho que a minha vida, a minha trajetória, saindo aí um pouco desse lado mais tradicional, me deu a chance de trabalhar com empresas, com governo, com organizações não governamentais, me deu a chance de trabalhar em diferentes regiões do Brasil e conhecer diferentes coisas do nosso país, que é gigantesco e é incrível. Me deu a chance de viajar para outros países, né, de conhecer outras áreas profissionais, outros setores. Então, desse ponto de vista, foi extremamente rica, extremamente rica. Eu nunca, e aí eu estou falando muito concretamente, vou ganhar como ganha um advogado, ou mesmo pessoas que eventualmente ocupem cargos corporativos. Acho que a única coisa que eu não fiz na minha vida, por incrível que pareça, foi trabalhar em empresa. Eu trabalho com empresas, mas eu nunca trabalhei dentro de uma empresa. E mesmo com as desvantagens do ponto de vista, talvez, trabalhista, aí, de remuneração, de segurança, etc., eu sou muito feliz com a minha trajetória profissional, e eu acredito que o futuro, assim como a gente vê os desafios crescendo, né? Quando eu dava aula, os meus alunos falavam, vai, professor, daqui a pouco eu vou tomar um Lexotan, né? Eu falei, não precisa, né? Os desafios estão crescendo, mas as oportunidades também crescem. Vou dar um exemplo concreto. A gente está começando aí o mês do orgulho LGBTQIA+, e outros dias eu postei, eu falei, não é para colocar a bandeira de arco-íris só no logo, isso não é o suficiente, né? Então, os colaboradores, os consumidores, a sociedade como um todo quer saber, bom,
então tá, você apoia essa causa? Quantas pessoas você contrata? Quantos gerentes fazem parte dessa comunidade? Quantas lideranças fazem parte disso? Que projetos que você é, de fato apoia? Que iniciativas você apoia? E as redes sociais, que tem uma série de questões que estão sendo discutidas, mas as redes sociais de fato ajudam muito a dar transparência e a cobrança no bom sentido de uma mudança de comportamento. Então, eu sou um realista otimista, vamos dizer assim. Apesar de tudo, a gente vê isso em você, né? Porque você trata isso tudo de uma forma leve, né? O seu jeito leve, tranquilo. Mostra esse filosofia do tudo, assim, né? Você tá mostrando pra gente que, olha, a gente temos conflitos, temos desafios, mas a gente vai superar, a gente vai passar. Passei por tantos. E vamos lá, vamos conhecer as pessoas, vamos conversar. Acho que isso é muito seu, né? E de todos que. Tem caminhos para isso, né? Acho que a juventude, e aí estou falando com os estudantes, traz uma certa impaciência, que graças a Deus na maturidade a gente vai sendo mais paciente, né? Mas essa impaciência, eu falo isso por conta dos meus alunos também na faculdade e no Senac, na pós do Senac. Eu falo, calma, gente, vai dar tudo certo. Sem ser papo de tio, mas calma mesmo. Aproveitem esse processo. Não tenham esse afã de eu tenho que sair da faculdade, fazer o mestrado e depois o doutorado, e eu tenho que estudar. Pode ser um caminho, né? Mas acho que o meu conselho principal, talvez, pela minha própria experiência, é vai para o mundo. Vai conhecer o mundo. Né? Lá quando eu era jovem, não sei nem se existe ainda, mas tinha aquele projeto Rondon, que levava os universitários para conhecer outras partes do país, né? Era uma iniciativa super interessante, apesar da infeliz época da ditadura, mas no sentido de levar os estudantes para outras realidades do Brasil e conhecer isso transformou muita gente. E eu falo, no Instagram eu converso mais sobre a questão do nomadismo do que da minha vida profissional. Minha vida profissional, para quem quiser seguir, é só procurar pelo meu nome lá no LinkedIn. Conhecer o mundo e sair para o mundo e sair da minha realidade, de um paulistano de classe média, branco, me mudou a minha vida pessoal e profissional. Literalmente, isso não é frase chavão, né? Dessa vivência, dessa experiência nas minhas conversas com a comunidade, com projetos, com liderança, enfim, numa série de situações, isso fez a diferença para mim e para as outras pessoas, no trabalho e na oportunidade de trabalho também. Né? Então, se eu pudesse dar um único conselho, sai para o mundo do jeito que der, e hoje em dia, ainda bem, a chance da gente ir morar em outros lugares e trabalhar, ou mesmo viajar, é infinitamente maior do que quando eu fiz a minha primeira viagem, quando eu tinha 23 anos, lá no século passado. Então, Não sabia a temperatura que estava lá, né? Não existia um aplicativo. não sabia nada, gente. O pessoal, eu falava, eu morei, e não foi em 1800, né? Só para lembrar o pessoal. Eu morei na Espanha em 1994, 95, eu tinha que ir para Orelhões, que ia falar com a minha mãe, um relógio cronometrado. Isso é uma realidade completamente diferente. Eu sou nômade, eu organizo grande parte das minhas viagens usando os aplicativos. Mantenho contato com a minha família, eu consigo trabalhei, isso é importante dizer, mesmo antes da pandemia, que facilitou muitas coisas, eu conseguia trabalhar remotamente. O projeto do Chile que eu mencionei para vocês, tinha um americano que morava em Hong Kong, eu aqui no Brasil, um outro no Chile, e a gente conversando e coordenando os projetos. E durante o período da pandemia, eu toquei projetos com uma empresa, por exemplo, que está em Vitória, Espírito Santo, e eu em São Paulo. Né? Então, isso também facilita a vida do ponto de vista de oportunidades e caminhos aí profissionais. E esse que você citou é da Madeira, do Chile? Oi?
esse que você citou do Chile, que você fez online mesmo, é um caso da madeira? Não, esse do Chile foi o de mineração, e durante a pandemia que eu fiz em Vitória é uma empresa portuária. E deu para você reunir os atores, os stakeholders, trabalhando à distância? Então, eu fiz entrevistas usando celular e conversas, porque, obviamente, com os protocolos da pandemia, a gente não podia sair, né? E, mesmo assim, eu consegui conversar. Claro que, em determinadas situações e contextos, por exemplo, quando eu vou para as comunidades, é muito melhor e muito mais rico, né? Mas não é impossível. E mesmo a relação com, digamos, as pessoas que me contratam, as organizações, mudou, porque eu falo que consultor, quem me contrata tem uma relação meio de carência, assim, sabe? Quer me ver pessoalmente, quer que esteja ali. Antigamente era um pouco isso, assim. Eu sempre fui meio rebelde, eu sempre fui um cara que, falou, tudo bem, vou estar aí, mas nesse aspecto a pandemia ajudou muito, muito. Porque a mentalidade corporativa acabou tendo que lidar com esse hibridismo, com o trabalho remoto. Então, internamente as empresas perceberam que está tudo bem, que eu vou entregar o trabalho, e a partir daí, quando as questões se normalizaram, no caso da pandemia, ainda bem, vacinas, etc, etc, aí eu consigo equacionar isso. Mas, por exemplo, eu não parei a minha vida, eu tenho aí uma proposta sendo negociada, cruzando os dedos para fechar, que vai durar 1 ano, e eu, tipo, eu estou em São Paulo agora, mas eu tenho uma viagem que eu quero conhecer Minas Gerais, cidades históricas, em Otim, eu vou passar um período com a minha família que mora no interior, e isso não me impede de trabalhar num projeto que acontece em São Paulo. Que é gerenciado em São Paulo. Só para demonstrar para as pessoas. Esse trabalho do nomadismo, você, com o celular, com o laptop, você, hoje em dia pelo Zoom ou pelo WhatsApp, você se reúne com as pessoas, você monta salas e você vai trabalhando no seu tempo onde você estiver. Sim, e eu consigo equacionar, do ponto de vista de cronograma ou de atividade, se tem uma atividade que eu particularmente acho essencial à minha presença física, eu simplesmente organizo o meu cronograma de viagens ou de vida para que eu esteja lá, né? Então, se eu sei, por exemplo, que daqui a 2 meses eu vou ter que estar em Minas Gerais para fazer um projeto, eu organizo para isso, só para dar um exemplo. É claro que se eu estou fora do... Eu estava morando no México, eu fiquei de comecinho de dezembro até quase o carnaval, voltei para o Brasil antes do carnaval, eu estava morando na cidade do México. Eu consegui tocar os projetos tranquilamente, mas se eventualmente eu precisasse vir para o Brasil, aí eu consigo planejar e negociar com a empresa. É claro que eu não vou fazer me pagar uma passagem do México para o Brasil, porque não vão pagar, mas eu consigo equacionar isso do ponto de vista de planejamento, não é impedimento, não. Nossa, quanta coisa rica, viu? Que bom esse bate-papo com você hoje. Você mostrou para a gente que dá para trabalhar, como que sai do direito aí, né? Como que o advogado ambientalista pode atuar, morando onde ele quiser, trabalhando em país que ele quiser, trabalhando sem juiz, ganhando para isso, que tem dinheiro para isso, e sim. levando essa sustentabilidade, trabalhando com propósito, né? Mantendo esses valores que ele acredita, o que ele tecnicamente acredita, tecnicamente sabe que é adequado. Faz sentido para mim. Nisso eu tive sorte na minha vida profissional, né? Eu trabalhei sempre com... Aliás, é uma coisa que é muito importante para mim, né? Trabalhar alguma coisa que tenha sentido, que traga resultados. Então, foi bom. Olha, adorei ter mais esse bate-papo contigo. Espero que a gente possa ver em viagem. Vamos depois marcar isso. Né? Com certeza, eu vou ficar meio que indo lá e cá, mas então a gente marca um café e troca figurinha como sempre, é um prazer.
Sim, que bom. E você apresenta aí todos os seus amigos aí, ó, da área gastronômica, a Fernanda, não sei. Se quiser. Eu vou dar também. Eu sou um bom conector de redes, eu gosto disso. Talvez por isso que eu tenho me dado tão bem nessa área. Eu gosto de apresentar as pessoas. Com certeza, com certeza, Tá né? bom? A E gente, quando precisar, você sabe que pode contar comigo. É um prazer enorme estar com você. obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. A live fica ali depois, vai disponível no YouTube para quem quiser e para os meus alunos que vão adorar, que eu vou mandar vir aqui, ó. Vai lá, assiste a live para você. Só os que eu estou falando. Olha as provas ali de tanta coisa, tanta importância, tanto trabalho, sem juiz, ganhando dinheiro de qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo. Olha essa profissão de E futuro. pode falar para eles, eu estou à disposição, Juliana, para entrar em contato. Para mim, às vezes é mais fácil via o LinkedIn, na mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta mais específica depois de assistir a live, pode entrar em contato comigo, que eu respondo feliz da vida. Tá Ai, bom? que bom. Obrigada. Inclusive tem a seu newsletter que eu sempre recebo, gosto tanto e leio sempre. Pois é, eu mando pelo menos 2 vezes por mês aí algumas notícias sobre essa temática de ESG e que é uma maneira de eu compartilhar um pouco da minha experiência e de algumas coisas que estão rolando nesse mundo para minha rede aí de contatos. Sim, que bom. E eu gosto muito. Obrigada por ter esse tempo aí de parar, se dedicar e mandar pra gente, viu? Obrigada mesmo. Imagina Então, que fique, isso. entre aí, Imagina. sabe, essa newsletter dele, que vocês vão saber muita coisa boa aí do mundo SG, do mundo sustentabilidade. Então, com tudo de fresquinho, né, que está acontecendo por aí. Obrigada, viu? Imagina que isso. E talvez para facilitar também a página da empresa, minha empresa chama Ideia de Impacto. Então dá uma procurada no LinkedIn que talvez vocês achem e qualquer coisa é só fazer contato. Tá bom? Que impacto que ele gera, que impacto. Eu só vejo, tenho certeza que ainda vai gerar muito mais. Com Obrigada, certeza. Tato. Obrigado a você. Obrigado a você. A gente mantém contato. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, viu? Até a próxima. Até semana que vem, terça-feira, a gente se encontra. Tchau, tchau.